Início de 2017, algumas mudanças ocorreram na economia no Brasil e a nível internacional. Nós viemos aqui conversar hoje com o presidente do Sindiex, Marcílio Machado. Vivemos um novo momento, né? Muitas coisas acontecendo, lógico, um cenário turbulento ainda na economia, com 12 milhões, 13 milhões de desempregados, e na política também com muitas denúncias de envolvimento com Lava Jato, enfim, uma série de situações que ainda não nos deixam tranquilos no cenário político nacional. Mas algumas atitudes já foram tomadas. E o que isso representa? Como o senhor está vendo esse cenário Brasil hoje? Bom, é um prazer estar com você, Almir, mais uma vez. E essa sua pergunta é muito importante, porque convivendo com os empresários do setor e outros setores também, nós estamos sentindo que o Brasil tem um rumo, tem uma direção. Nós estamos assim, otimistas, por exemplo, a inflação caminhando para a meta, que é em torno de 4,5%, uma queda gradual das taxas de juros que a gente está vislumbrando, que talvez o ano 2017, que era a taxa de juros de 2 dígitos, passa a ser de apenas 1 dígito, cerca de 9,5%. Então, embora tenhamos muitos desafios, como você mesmo mencionou, politicamente tem muita coisa para ser resolvida, mas nós acreditamos que estamos caminhando para a direção certa. Fechamos o ano 2016 com superávit na balança comercial e que eu acho muito importante, apesar de que você também colocou aqui o nível de desemprego de 12 milhões de habitantes, um pouquinho mais, a economia parece que está encaminhando, sendo conduzida de uma maneira ortodoxa, regular. E o Brasil tem um mercado interno muito grande. Então, temos desafios, mas a gente tem algumas soluções se avançarmos com as reformas, ainda algumas reformas que precisam ser feitas. Quais, por exemplo? Olha, a reforma trabalhista é muito importante, porque nós temos uma legislação trabalhista de mais de 70 anos. E o mundo mudou. Aquela briga, aquela discussão entre o capital e o trabalho não existe mais. O que eu gosto de dizer, nós estamos caminhando para uma sociedade de empreendedorismo. Uma sociedade de empreendedorismo onde precisam diminuir as barreiras para as pessoas começar os seus novos negócios, os jovens iniciar novas atividades. A sociedade é uma sociedade de conhecimento. E o conhecimento está mais disponível através de tecnologia de informação. A gente tem acesso à informação, tem acesso a cursos e treinamentos dos melhores centros de pesquisa, dos melhores centros de inteligência do mundo. Então, a nossa legislação trabalhista precisa ser adaptada a essa nova realidade. Outra reforma que precisa ser feita é a reforma da Previdência também, porque com o envelhecimento da população, quem é que vai pagar para essa quantidade de aposentados gigantes que tem no país? Então, e o governo já entendeu essa necessidade e está avançando, isso deve estar em discussão e deve avançar no Congresso em Brasília, e eu acredito que a sociedade deve apoiar, porque o mundo está em mudança, nós estamos vivendo um período de descontinuidade. Isso pode gerar e gera inseguranças, mas também existem algumas oportunidades a serem aproveitadas nesse sentido, e a gente tem que estar aberto para esse tipo de coisa. Aceitar, o empresário aceita e abraça a mudança se ele não for capaz de provocar as mesmas mudanças. O mundo é assim, constante mudanças, né? E o Brasil? O Brasil, para falar a verdade, dentro do cenário internacional, a gente tem assim um ranqueamento muito ruim em relação à infraestrutura, logística, intervenção estatal. O nosso ponto forte é a força do nosso mercado interno. Nós temos um mercado interno grande, quando comparado, por exemplo, com vários países pequenos da Europa, alguns países mesmo da Ásia. Então, eu acho que nós temos que avançar para essa área de comércio exterior, exportar produtos com maior valor agregado, e também temos o desafio de continuar desenvolvendo o nosso mercado interno. Esses dois eventos, fortalecer o mercado interno e exportar mais, não são mutuamente exclusivos, eles podem e devem acontecer, porque com a força do nosso mercado interno, nós podemos atrair investimentos de outros países. E
O Brasil é uma democracia, nós vivemos um Estado de direito. Então, isso é importante em termos de credibilidade para atrair novos investimentos que são importantes para o desenvolvimento econômico, que eu acredito que deva acontecer, pois eu sou otimista que 2017 vai ser melhor. Não vai ser um ano maravilhoso, fantástico, como a gente sonha em ter, em termos de padrões econômicos, mas provavelmente a fase ruim, vamos dizer, parou de piorar. 2017, mesmo com os desafios que a gente tem pela frente, o governo tem e os empresários, eu acredito que não vai ser um ano tão pessimista como foi o ano de 2016. E o efeito Trump, né? Quer dizer, essa é uma questão que surgiu agora como uma grande novidade no cenário econômico mundial. Né? É interessante observar que antigamente, quer dizer, ano passado, para ser mais preciso, eu costumava ler todos os jornais do Brasil para saber qual a crise atual, qual o problema atual, quem que a Polícia Federal botou em cana agora. Então, atualmente o que eu faço é ler os jornais internacionais para ver o que está acontecendo com as falas do novo presidente dos Estados Unidos, o impacto da maior economia do mundo, que impacto que pode ocorrer no resto do mundo com políticas xenofobistas, políticas protecionistas que foram pregadas durante o período eleição nos Estados Unidos e algumas que continuam ainda tentando serem implementadas pela nova presidência dos Estados Unidos. Então, essa onda de protecionismo que está acontecendo no mundo me preocupa porque me faz lembrar o período de início do século XX, onde, a partir de 1919, 1920, o mundo se tornou mais fechado, mais protecionista, e nós tivemos duas catástrofes, que foram as duas maiores guerras mundiais. Eu espero que a humanidade, os homens de bom senso, não cometam o mesmo erro de se fechar, porque grande parte do bem-estar da sociedade mundial, a riqueza que foi gerada em várias partes do mundo, ocorreu pelas trocas, os câmbios de mercadoria, de produtos e serviços que aconteceram. Existe uma onda de protecionismo que pode espalhar pelo resto do mundo, e isso é preocupante. Mas, como na última eleição que aconteceu, por exemplo, na Áustria, que todo mundo tinha receio que o candidato excessivamente protecionista fosse ganhar as eleições e não ganhou, eu acredito que as lideranças mundiais entendam que essa não é uma saída para o bem-estar da sociedade mundial. Então, eu acho que o diálogo, cooperação são ainda muito importantes para poder melhorar a qualidade de vida nas diversas partes do mundo. Mas preocupação, incerteza existe. Mas esperamos que as instituições sejam fortes para combater esses extremismos que acontecem no mundo. E a questão que a gente faz é o seguinte: nós somos capazes de mudar essa realidade? Existe, de fato, a grande preocupação do meio acadêmico, o determinismo histórico? Eu acho que não. Eu acho que o futuro e a nossa realidade dependem das nossas ações, das nossas lideranças mundiais, dessa capacidade de comunicação que existe, que hoje é muito maior, não só entre os líderes mundiais, entre as pessoas do mundo inteiro, porque as redes sociais estão aí para permitir essa troca de ideias e informações. Essa é uma questão muito importante também por conta da mudança da forma de comunicação dos governos e entre as pessoas, né? Quer dizer, isso é uma questão que surgiu como uma grande novidade, ameaçando, inclusive, a estrutura dos próprios governos, né? É verdade, porque com tecnologia de informação a transparência é total. E essa transparência faz com que a gente tenha informação em várias partes do mundo em tempo real. E a gente possa acompanhar e cobrar e tentar influenciar as diretrizes, principalmente como aconteceu no Oriente Médio, está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Então existe uma nova democracia que está se ensaiando e que está exigindo no mundo, onde que a participação popular está cada vez maior e mais importante. E os mais direta, né? Mais direta, mais objetiva, e os políticos estão na vitrine, eles estão sendo cobrados, e não tem nenhuma maneira de evitar que essa transparência seja total em função da tecnologia de informação disponível que existe no mundo. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já com a nossa entrevista com o presidente do Sindiex, Marcílio Machado.